E mais um vídeo no canal. E hoje eu quero falar de um assunto que eu acho que vai mexer um pouco a sua cabeça, que é como aumentar a margem de lucro do seu negócio, mas olhando numa perspectiva atípica, diferente do que o mercado prega. Porque eu consigo me colocar no papel do empresário, né, do dono do negócio, até porque eu já fui dona de negócio também, que é o seguinte: a gente roda, 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 a gente vê pouco ou nenhum lucro. E a gente pensa que as únicas maneiras de aumentar o meu lucro, aumentar quanto dinheiro vai sobrar para mim no final do dia é aumentar preço e diminuir custo. Isso é verdade? É verdade. Só que isso é a forma mais simples e mais básica de fazer as coisas. E venhamos e convenhamos, nem sempre é possível. Dependendo do negócio, do que você vende ou na onde você vende, não dá sempre para aumentar preço. Preço, ele é assim, dependendo da estratégia de preço. Eu posso trazer aqui um outro vídeo sobre estratégias de preço, porque também todo mundo acha que estratégia de preço é pegar o custo e colocar mais uma coisinha. Não é, existem outras estratégias de preço. Mas, enfim, todo mundo. O preço, na verdade, é um pouco oferta e demanda, sabe? Tem que ter gente querendo pagar o preço daquilo que você vende. Se não tiver, você pode colocar R$ 1 milhão, não vai vender. Então, assim, toda vez que eu escuto alguém falar, eu quero que sobra mais, já aumentei o preço e não consegui. Óbvio, porque aumentar o preço não quer dizer que você vai ser efetivo, não quer dizer que você vai conseguir vender aquilo. Beleza, e reduzir custo. Vamos lá, gente. Vou ser bem sincero aqui. Dá para reduzir custo? Porque se dá para reduzir custo e você não fez ainda, sua operação não está eficiente, que também é outro assunto para outra pauta. A maioria dos empresários já estão operando aquém do que seria necessário. Eu aposto que se eu perguntar para você aí, precisaria contratar mais uma pessoa para te ajudar? Precisaria disso? Precisaria daquilo? Precisaria. Então, assim, vai reduzir custo do quê? Não dá para fazer corte de despesas, de gastos de maneira burra, só para diminuir custo e tentar ver lucro no final. Isso não é estratégia. Isso é apagar incêndio, apagar fogo. Ao invés de você procurar qual é a causa do incêndio, você está sempre jogando um balde d'água tentando apagar o incêndio. Não resolve. E aí eu sempre falo com quem vem conversar comigo que esse tipo de pensamento, aumentar preço, diminuir custo, é um pensamento muito linear, é muito básico. Para a gente ter resultados de verdade, a gente tem que sair fora desse pensamento. E o que é sair fora desse pensamento? É olhar por outro ângulo, com outros indicadores e com outra perspectiva. Eu sempre falo, uma empresa é um conglomerado de botões e de alavancas, você tem que ir mexendo. Mas o pulo do gato é que você não mexe só um no outro, você cruza. E aí eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo, que são maneiras atípicas de aumentar a sua margem. Você precisa, e aí por isso que eu falo indicadores, clareza, o lucro vem, você só precisa saber para onde olhar e garantir que está olhando certo, porque tem muita gente que até tem números, tem controles e tem dados, mas aí a gente vai ver, o cálculo está errado. E, gente, não tem nada pior do que você achar que você está tomando decisão com algum número, achar que ele está certo, e o pior de tudo, ele está errado. Que aí você ainda está achando que está certo e ele está errando. Mas vamos lá, coisas que você tem que saber no seu negócio, e aí, quando você tem essas respostas, você consegue mexer essas alavancas e aumentar a margem. Por exemplo, todo mundo fala muito sobre aumentei faturamento, sair de 100 para 500. Beleza, vamos fazer umas análises aqui? Você aumentou, ou você diminuiu sua venda, ou você se manteve, mesmo que o número é igual, entre o como você fez, ele tem variação. Então, vou explicar. A gente tem três coisas que impactam a venda. Três coisas, três coisas. A gente tem volume. O que é volume? Quantidade de coisas que eu vendo. A gente tem preço, que é o preço que a gente vende. E a gente tem mix. O que é mix? Mix é se eu tenho aqui, vou pegar um exemplo. Se eu vendo essas 4 canetas aqui, a minha venda total é 4. Mas hoje ela é composta por uma azul, uma verde, uma marronzinha, uma laranja. Pode ser que ano que vem eu vendi as mesmas 4, mas eu vendi 3 azul e uma verde. Juliana, isso importa? Se importa. Porque aí você começa a entender que, então azul sai mais do que verde. Então eu vou comprar mais azul do que verde. E isso é só assim,
a ponta do iceberg, que tem muitas análises, porque aí você consegue ver oferta e demanda, consegue ver preço médio, consegue negociar com o seu fornecedor. Então se eu sei que eu vendo X desse, ao invés de ficar parado no estoque aqui com 1 milhão de coisas, de repente eu vou comprar que sai mais, vou ter esses aqui só para ter uma cobertura de estoque de todos, mas eu foco mais nesse, compro melhor com o meu fornecedor, negocio preços melhores. Então, por isso que eu falo, quando a gente entende, no final do dia, sendo bem sincera, a gente tem preço, custo e despesa. Uma DRE, elas são 3 blocos. Venda, o custo de vender esse produto e as despesas. A resposta sai desses 3. Só que não sai individualmente. Não é só venda, só custo ou só despesa. É cruzando os 3. É misturando estoque, é entendendo compras, é olhando a sua empresa do todo e vendo o que dá para você fazer de maneira para otimizar. E aí, uma das dores que eu vejo muito nos meus clientes é assim: não cresce porque não tem dinheiro, não tem dinheiro porque não cresce. Então, muita gente não consegue fazer sobrar dinheiro, mas sabe que se. Eu ouvi ontem de um cliente: se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia comprar melhor, poderia negociar um custo melhor e aí ia me sobrar mais. Porque não compra porque não tem dinheiro. E aí a gente fica nesse ciclo que eu não compro porque não tem dinheiro, não tem dinheiro porque eu não compro. Como a gente resolve isso? Resolve olhando para os números. Resolve analisando, indo fundo para o detalhe. Você tem que ter todos os dados, é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que garantir que eles estão certos, que os cálculos estão certos. Depois você tem que trazer métricas, indicadores, cruzar. E olhar com essa visão de estratégia, de pensar. E aí eu sempre falo, o seu objetivo não é igual ao objetivo do seu amiguinho. Tem gente que quer escalar, quer crescer. Então, o que a gente precisa fazer para crescer? Preciso gerar caixa, preciso ser rentável, preciso que sobre cada vez mais para eu reinvestir. Tá. Tem gente que fala, Juliana, eu só quero, eu não quero crescer, eu quero estabilizar do jeito que está aqui. Como é que a gente faz? Dá para fazer, vamos garantir eficiência nos processos. Então, assim, não tem, eu sempre falo, não tem estratégia certa, estratégia errada, tem a estratégia que melhor se adequa àquilo que você quer. Porque você é o dono da empresa, você é o empresário. Então, as ferramentas de gestão, tanto de empresa como financeira, como todas as análises, esses indicadores, eles têm que servir você. E por isso que dos meus grandes pilares, da minha grande bandeira é que ferramenta é para te servir. Se você ficar refém e fazer só porque a ferramenta manda fazer sem você entender, você nunca vai chegar numa estratégia personalizada para o seu negócio. E aí você vai ficar rodando e não vai ver lucro, e não vai ver margem, e vai estar sempre exausto no final do dia, porque vira aquele looping de também não tenho tempo de fazer, não sei como fazer. O caminho mais rápido, o caminho mais fácil, eu sempre falo, é pegar um mapa com quem sabe o caminho. O seu tempo, empresário, é precioso para você pensar na estratégia. O que eu quero para o negócio? Como é que eu faço? E a parte que você não sabe como fazer, o melhor caminho é pedir ajuda com quem sabe. Trabalhar junto, sabe? Nesse caminho de desenhar uma estratégia. Tudo tem solução, tem vários exemplos de sucesso no mundo. Eu particularmente, vejo todos os dias empresas quebrando, faturando bem, empresas ressurgindo das cinzas. Tava tudo assim, ninguém dava mais nada, sentou, desenhou, colocou no papel, escreveu, colocou ação e o resultado veio, porque é assim que acontece. Deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou, deixa sugestões de próximos vídeos, já se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo, e aqui a gente fala assim, no português claro, e com coisas que vão abrir seus olhos e tirar direção para você mudar a sua empresa. E, de fato, ver resultado. Eu acredito muito, uma das minhas bandeiras aqui que eu quero é fazer o empresário se sentir empoderado daquilo que ele pode. A sua empresa tem que dar lucro, você consegue fazer isso, você só precisa aprender como fazer. E eu estou aqui para isso. Te vejo no próximo.